Bom, boa noite, Jéssica, nossa convidada para a live de hoje. Boa noite, Laiane, que está na técnica, lá em Santana da Boa Vista. E boa noite a todos vocês que nos acompanham. De acordo com a cidade de cada um, por favor, vão colocando para nós aqui a cidade onde vocês estão, alguma dúvida, alguma pergunta. Nós estamos muito felizes, como Pastoral da Educação, colaborando, né, com a Pastoral Familiar através dessa live, que é a Pastoral Familiar que durante essa semana toda teve muito trabalho. E nós, como Pastoral da Educação também, dentro desse grande guarda-chuva, que é a Pastoral Familiar, embaixo desse guarda-chuva, participamos de alguma forma. Né? Ainda essa semana estive em Caçapava do Sul, Santana do Boa Vista, iniciamos no sábado lá em Arroio do Tigre, paróquia Nossa Senhora, ou melhor, a paróquia Sagrada Família, lá em Arroio do Tigre, onde a Jéssica também esteve conosco, o Thiago, o Bento, a Tereza, enfim, a família toda esteve lá. E nessa noite a gente vai fazer uma live sobre, assim, uma conversa da família no século XXI, as suas conquistas, as suas dificuldades, o momento que nós estamos vivendo. Né? Então, vocês que estão aqui conosco é que vão construir essa live. Né? Então, assim, a própria Jéssica me dizia agora há pouco que não tem apresentação, não tem nada, apenas vamos comentando e construindo esse momento. Lembrando que a facilitadora seria a professora Rosemary Bussing, que é do setor cultural da Pastoral Educação, mas ela teve um contratempo agora à tardinha, em função disso estou aqui, né, para conduzirmos esse trabalho. Então, obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Boa noite, Jéssica, deixar que tu mesmo te apresente, né, e também boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. Obrigada. É sempre uma alegria poder, de alguma forma, contribuir e construir algo junto, né? De uma maneira coletiva, com todo mundo que aqui está nessa noite. É sempre uma alegria, né? Participar dessas ações promovidas pela Pastoral da Educação. Eu que venho também, né? De uma pastoral escolar. Sobretudo numa Semana da Família, numa semana que nós somos convidados a olhar para as nossas famílias hoje e pensar, né, quais são as nossas alegrias, mas também as nossas dificuldades para que a gente possa crescer, então, e nos melhorar enquanto famílias e enquanto sociedade. Gosto muito de me apresentar, fico feliz, então, que tu tenha deixado esse espaço para que eu possa me apresentar, porque eu gosto sempre de contar um pouquinho da minha história. Não que a minha história e quem eu sou seja relevante na vida das pessoas, mas à medida que a gente fala da gente, a gente permite que as pessoas nos toquem e a gente também permite, né, tocar a vida das outras pessoas. E de alguma forma a gente vai se conectando. E nessa conexão, a gente vai crescendo junto, vai percebendo, né, através da minha fala, o que nós temos em comum e também o que nós temos de divergência. Talvez a minha história seja parecida com a de alguém, ou seja muito diferente. E aí isso também já vai nos apontar alguns caminhos para olhar para as nossas famílias hoje. Eu sou a Jéssica, como alguns já devem ter visto no convite, ou até mesmo agora na apresentação do Diácono. Eu tenho 29 anos, farei 30 esse ano, com essa carinha de 15 ainda, mas eu já vou fazer 30 anos. Sou natural de Cruzeiro do Sul, uma cidade pequenininha, mas eu fui lá só para nascer. Né? Meus pais, na época, eles moravam em Mussum, que é uma cidade que é um pouquinho menor ainda que Cruzeiro do Sul. E falo isso, né, porque meus pais, eles eram aqui da cidade de Cachoeira do Sul, mas em virtude, né, ali depois do trabalho do pai, eles foram se mudando para alguns lugares. Então, eles estavam estabelecidos naquela localidade quando, então, eu nasci. Fui uma criança desejada e esperada, e está aqui o homem, né, que não me deixa mentir. De repente, se ele faz uma careta, a gente percebe que talvez eu tô mentindo, mas eu fui uma criança desejada e esperada. E isso já nos aponta algumas coisas, né? Porque esse desejo, essa vontade, isso já fala muito também da minha vida e da minha história hoje. E olhando para a história de cada um, né, a gente pode já ir fazendo alguns insights e algumas leituras da nossa própria vida. Durante a gestação ali da minha mãe, em algum determinado momento, em algum dos exames de rotina, se descobriu que eu tinha uma questão de saúde, ali, um problema de saúde, né? Um cisto no ovário, que ele já estava bem crescido naquela época, e aquele cisto, então, ele estava comprometendo o desenvolvimento dos outros órgãos.
E aí, então, isso há quase 30 anos atrás, né, era um pouco mais difícil, assim, de desenrolar e de se resolver do que seria na nossa medicina atual. Então, se tinha, né, algumas opções entre aguardar o meu nascimento e fazer essa cirurgia da retirada desse cisto, o que seria um risco, né, porque possivelmente eu teria alguma limitação desses órgãos que não teriam se desenvolvido até o final da gestação, ou então de fazer uma cirurgia que na época era muito rara, que era então uma cirurgia intrauterina para retirada desse cisto. E aí foi o que optaram. Então, naquela época se optou por essa cirurgia intrauterina, sei também, e aí de repente se o pai que está aqui na minha presença, se depois ele puder se me desmentir se eu não estou contando, porque eu estava ali, mas eu não me lembro, né? Mas então que a cirurgia ela foi feita com as dificuldades, a gente sabe que todo mundo precisou abrir mão de alguma coisa, né? O pai de alguma forma abriu mão, a mãe também. Parece que foi uma cirurgia que não pode ser feita com anestesia, né? Pelas condições do momento. E aí imagino, né? A abdicação da mãe, do pai, para que naquele momento se sobressaísse a minha saúde. A preocupação, então, o foco principal era a minha saúde. E aí se fizeram essa opção, então, e aí, ocorreu tudo bem com a cirurgia, nasci um tempinho depois, vendendo saúde, né? E aqui estou, muito tempo depois, né? Quase 30 anos para contar essa história. Por que conto isso agora? Né? Porque essas escolhas, esses medos, essas preocupações e essas escolhas que os meus pais tiveram que fazer nesse momento, em decorrência de um problema de saúde, isso também fala de quem eu sou hoje, né? Isso fala muito da expectativa que foi colocado na minha vida. Hoje eu percebo a importância que a minha vida tem, não só na vida deles, mas na minha vida no mundo, vem também dessas escolhas e dessas opções. Então, muito antes de nós nascermos e de habitarmos a Terra, as escolhas das pessoas que vieram antes de nós já falava sobre família, já falava de como nós enxergaríamos família hoje. Eu não tive irmãos depois. Sei que por um tempo eu pedia, mas talvez o fato de eu não ter irmãos também vem disso, né? De toda essa questão ali dessa questão de saúde e tudo mais que se teve. Imagina, se passou por todo aquele medo e podia haver uma angústia, uma certa ansiedade de passar por isso novamente. Então, isso tudo culmina na configuração familiar que tivemos depois. E também fala um pouquinho de como eu hoje me relaciono com os meus pais, com meu pai e com a minha mão, com a minha mãe, né? A admiração que tenho por eles e tudo mais, o respeito, vem também dessas escolhas e tudo isso que foram feitos, né, ao longo de toda a nossa história. Tive uma infância muito feliz, né? Brinquei bastante, aproveitei bastante, mesmo sendo filha única, sempre tive muitos primos, né, que tinham mais ou menos a mesma idade e nós brincávamos muito. E aí, olhando um pouco para hoje, né? Isso na minha infância. Hoje as pessoas elas também não têm tantos primos. O meu filho mesmo, hoje ele tem dois primos, sendo que um tem 18 anos e a outra tem 1 ano. Então, que é agora que ele vai começar a brincar um pouco mais. Na minha infância a gente já tinha mais primos. Talvez as configurações familiares de agora, que são as famílias menos numerosas, e a gente já vai podendo fazer essas leituras também, né? Nos falam disso, né? As nossas crianças também estão mais sozinhas, porque as pessoas elas têm menos filhos e também as pessoas parecem que também não convivem tanto por uma questão de tempo e de dinâmica familiar. Também não consegue todo dia sair para a rua e brincar e jogar taco e jogar bola como a gente conseguia fazer antes. Até mesmo por uma questão de segurança, né? A gente se tranca cada vez mais dentro das nossas casas e dentro dos nossos pátios por uma questão de segurança. Mas são tudo leituras que a gente vai olhando para a nossa vida, para a nossa história, e a gente vai fazendo esse paralelo. Né? E possivelmente a infância dos meus pais, dos meus avós, foi muito diferente da minha. E que está sendo bem diferente da infância do meu filho, né? Eu ainda nem cheguei nessa parte, mas vocês já perceberam que eu tenho um filho também, né? Fui uma adolescente também muito feliz, né? Passei e viajei bastante, ia em CTG, estudava. Quando chegou a época, então, de fazer a minha escolha profissional, fui muito certa, né? Fui muito feliz na minha escolha. Prestei vestibular para psicologia e cursei, então, o meu curso de graduação aqui na UBRA, em Cachoeira do Sul. E aí permaneci morando com os meus pais enquanto fazia faculdade. Quando eu estava ali, né, em período de conclusão da minha faculdade, ali no TCC e nos estágios finais, conheci o Thiago, que é o meu esposo, e que foi uma pessoa bem importante, ainda é super importante, mas digo nesse período ali de conclusão
de faculdade, que é um tempo bem desafiador que nós vivemos, né? Então, foi uma pessoa super importante ali naquele período, na conclusão da minha faculdade de psicologia. Me formei, me casei e engravidei, num combo, assim, né? Tudo junto, super intenso. E aí, então, inicio a minha vida profissional, após a minha formação de psicologia, já com o Bento, no ventre, e depois com o Bento pequenininho, né? Que me acompanha. Eu engravidei do Bento, já vai fazer mais de 4 anos, porque o Bento fez 4 anos agora na quarta-feira. E durante a minha gestação, que também não foi tão romântica assim, né? Porque eu tive um período muito grande de repouso, tive um descolamento de placenta, depois tive uma hipertensão. Eu fiquei muito tempo de repouso. E consigo lembrar, assim, com clareza, que durante as ameaças, assim, durante os sangramentos e aqueles momentos de incerteza que eu tive durante a minha gestação, me batia um desespero, assim, é como se a dor, ela fosse física, desse para sentir fisicamente a dor desse medo de perder alguém que para mim é tão importante. E aí, quando eu fui construindo, então, a minha família, né, a partir do meu casamento e depois do nascimento do meu filho, eu fui conseguindo entender algumas coisas também e olhando um pouco para a vida dos meus pais. E a gente foi se conectando de uma forma um pouco diferente. Sempre houve um carinho e uma admiração. Mas então, quando eu saio da casa dos meus pais e eu vou formar a minha família nuclear, eu consigo entender alguns comportamentos e algumas dinâmicas que já havia na minha casa de origem, assim. E aí, essa minha gravidez também me conecta com essa gravidez da minha mãe. Então, esses movimentos que as famílias vão fazendo também vai nos fazendo perceber e entender, assim, esse processo. Atualmente, então, eu trabalho numa escola particular e eu tenho uma pós-graduação em educação transformadora, então também tenho um carinho muito grande pela área da educação. E o trabalhar em uma escola me possibilita conhecer e conviver com muitas famílias. E aí hoje a gente vai falar, né, desses desafios da família contemporânea, das famílias no século XXI. E existem muitos modelos de família, existem muitas configurações familiares. E à medida que eu falava dessa minha vida, dessa minha estrutura, que a gente percebe que eu venho, né, de um pai e uma mãe, eu sou filha única, e aí eu me casei também, né, com um homem, e hoje eu tenho um filho único. É um modelo de família, é uma configuração de família. Mas hoje, nesse universo que a gente convive, eu numa escola e cada um de vocês aonde habita, a gente conhece diversos tipos de família, diversas configurações familiares e que tem uma maneira de ser e de pertencer no mundo. E os desafios que para nós podem ser os mesmos, eles vão se apresentar de uma maneira um pouquinho diferente para cada família, porque também vai ter os seus desafios únicos e particulares, né? Se eu fosse uma mãe solo, eu teria as minhas dificuldades na sociedade atual. Eu tenho uma rede de apoio hoje, né? O Bento, quando não tem como ir para a escola, o Bento fica nos meus pais, há uma rede de apoio. Então, os meus desafios, eles podem ser diferentes dos desafios que as pessoas que hoje estão conosco aqui enfrentam. Alguns são coletivos, né? Mas há outros, assim, que a gente vai vivendo de uma forma bem particular dentro do nosso núcleo familiar. Falei alguma mentira, Diácono Carlinhos? Não, não, pelo contrário, muitas verdades, somente verdades. Colocar assim que a Jéssica foi realmente muito esperada, né? Alguém assim que foi esperada por 5 anos. Enquanto a Teresa não engravidava, a gente sempre tinha expectativa. Então foram nesse tempo, vários testes e que dava negativo, né? E até que o momento em que nós estávamos vindo, eu vinha de uma operação em Passo Fundo, né? Passei por Mussum apenas para jantar lá e meus colegas, depois a gente ia para Porto Alegre, que era a nossa base, e aí a Teresa chamou no quarto e disse, olha, não deu de novo. E eu fiquei naquela, faz parte, deu tanto tempo assim naquela expectativa, né? Daí ela disse, não, tô brincando. Eu lembro que eu saí do quarto chorando, parecia com meus colegas assim que a gente havia brigado, alguma coisa assim. Daí depois eu coloquei, não, é um momento de um choro de felicidade. E eu curti muito a gravidez da Jéssica. Então a gravidez da Teresa, né, esperando a Jéssica. Tanto que a gente não queria saber quem era. Nós não sabíamos se era um menino ou uma menina, né? Nós havíamos feito todo o pré-natal sem sabermos quem era. Foi uma opção nossa. E a gente, daí, quando lá pelo 7º mês, quando a médica disse que havia um problema com a bebê, que daí nós ficamos, que daí fomos encaminhados para especialistas e terminamos indo para um médico que era
considerado o mais capacitado no Brasil. Ele estava vindo da França, de um doutorado, e ele estava implantando essa técnica de fazer as cirurgias no bebê ainda no ventre materno. Ele havia feito no cérebro na criança, havia feito no coração, e a Jéssica foi a primeira a fazer na questão, né, de ovário e tudo mais. Então foi realmente uma ação de Deus, aquela pessoa está naquele momento ali conosco, né, naquele exato momento, aquela capacitação toda. E a Jéssica foi bem isso mesmo, esperada, amada, cuidada, repreendida, educada, né? Então a gente assim, e a gente tem uma grande alegria e a gente é muito família, né? Nós somos muito. Ainda no sábado a gente teve a graça de subir a serra e nos Arroio do Tigre e falar de família em família, né? Eu, a Teresa, a Jéssica, o Bento e o Thiago. E eu digo assim, quando a Jéssica casou, nós não ganhamos apenas um genro, nós ganhamos um filho. E até pelo fato de nós sermos padrinhos de crisma dele, então ainda mais ainda, né? A gente se tornou mais próximo ainda. Então, assim, foi algo que foi muito abençoado. Então, isso tudo. E é muito interessante quando a gente começa a trazer testemunho da gente mesmo, né? Cada um de vocês com a história de vocês, com a visão de vocês, né? E num momento tão delicado, tão difícil. Nós estamos num período de pandemia, né? Ainda não é, a gente fala pós-pandemia, mas não é todo dia a gente ouve alguém tô com a Covid, tô isolado, né? Então ainda está aí. E mesmo nesse sentido, como é que a gente está vivendo, né? Como é que a gente vai viver essa família em pleno século XXI, com a tomada de novos processos eletrônicos, essa composição familiar, essa estrutura familiar diferente. Hoje a gente sabe que algumas famílias, né, têm 2 pais, 2 mães, tem, né, é criado pela avó, criado por uma tia, vem de pais não biológicos, enfim, né, tem uma estrutura, uma gama de estruturas. Eu lembro que quando eu fiz uma especialização, eu fiz um estágio na Escola Vital Brasil, e nós, naquele grupo pequeno que nós trabalhávamos, havia 25 estruturas diferentes de família, né? E sabe-se lá quantas existem, né? Então, nesse sentido, assim, não, Jéssica, tudo certo, só a verdade. E é interessante até para que as pessoas se conheçam, né, e saibam disso também, né? Então, a Jéssica é realmente um privilégio, até por o fato, né, desse procedimento que ela fez antes de nascer. Na época, a gente não tinha tantos recursos como tem hoje, judiciais, então a gente não podia, não tinha como recorrer para fazer com que a justiça, né, com que os planos de saúde pagassem essa cirurgia. E realmente a gente optou, né, teve que fazer tudo particular, mas a gente não se arrepende, não, né? Não se arrepende. Se tivesse que ir lá fazer alguma coisa, né, vender alguma coisa na esquina, coisa assim, a gente faria, porque valia muito a pena naquela época e hoje a gente vê o quanto valeu, né? Então, assim, é algo incomensurável, né, tudo isso. É uma bênção, né? E que bom que vocês estão aqui conosco, que a gente pode partilhar essa ideia e essas questões com vocês. Só vou dar uma lembrada aqui, né? Conosco a professora Janete Mota, de Santana da Boa Vista, a professora Cristiane Bragamonte Luiz, né, que é aqui de Cachoeira do Sul, a professora Cleonice Karim Banco, né, aqui de Cachoeira do Sul também, obrigado, né, pela participação. A Juliana Dornelles, obrigado, Juliana. Estivemos juntos, né, na quarta-feira, aí em Santana da Boa Vista, né? Tu também, aquele dia eu vi que a avó saiu, a dona Valdeira saiu para cuidar do neto, para tu poder participar. Isso é legal, né? A Jéssica acabou de dizer essa questão, né, de ter que sair, muitas vezes, deixar com os avós o Bento, né? Então, deixa eu ver quem mais aqui, estou subindo, né? E tem bastante pessoas nos curtindo, Kátia Souza, a dona Ana Valdeira está aqui, né? A dona Valdeira, a mãe da Juliana também, né? Então vamos dizendo aí onde é que vocês são, quem são, até para que a gente possa cumprimentar e que a gente possa interagir. Lembrando que essa live está sendo gravada e amanhã ela vai estar disponível no YouTube. E as pessoas que querem, né, certificado, vão marcando ali, tem já a presença que a Laiane já colocou à disposição ali. Fique à vontade. Mas é isso, Jéssica, só verdades, e que belas verdades. E por que a gente fala isso, né? Porque o testemunho, ele sempre, ele nos conecta, né? Que nem a gente falava no início, assim. Mas a família, ele vai ser o primeiro recorte da sociedade que o indivíduo, ele vai ter contato, né? As primeiras pessoas que alguém vai conhecer, as primeiras experiências, as primeiras
vivências, elas acontecem dentro desse espaço da família. É ali que a gente aprende sobre o mundo, é ali que a gente conhece o mundo, né? Então, o meu mundo, ele inicia dessa forma. E por isso que é importante eu trazer isso. Por isso que, muito mais do que me apresentar de uma forma acadêmica, né, de quem eu sou, eu posso ter me formado na UBRA em tal ano. Mas eu sou tudo aquilo que aconteceu comigo durante esses 29 anos e antes disso. Porque o que aconteceu antes do que, né, da nossa data de nascimento, tudo aquilo que aconteceu antes, tem marcas importantes de quem nós somos, marcas na nossa personalidade, né, nos nossos comportamentos, tudo isso nós carregamos. E o meu mundo, ele inicia dessa forma, né? Eu conheço o mundo, eu aprendo a enxergar o mundo através dessa ótica de cuidado, de preocupação e de tudo mais, né? Não quer dizer que hoje eu reproduzo exatamente tudo aquilo que foi feito comigo durante a infância, né? De tudo aquilo que eu vivi durante a minha infância, que eu reproduzo hoje com o meu filho. E, na verdade, assim, ó, o meu jeito de maternar hoje é diferente do maternar da minha mãe. A essência do cuidado é a mesma. Mas por que que é diferente? Porque nós vivemos contextos e tempos diferentes. A gente falava, lembra ali do início da minha infância feliz, que a gente brincava na rua e tal. Possivelmente as preocupações que o meu pai e a minha mãe tinham na minha infância, na minha adolescência, serão diferentes das preocupações que hoje nós temos. Ou que futuramente, por exemplo, né, os nossos filhos e netos virão a ter. Então, a gente vai maternar e paternar e tudo aquilo que a gente for fazer, né? Aqui pode ter avós, tios, primos. A família é isso, né? Nós temos vários papéis dentro da família. E. Tá bem, filho. Tá bem, já falo contigo. E é vida real, né? Então, o filho tá olhando aqui uns dinossauros e a gente segue o baile aqui. Mas independente desse papel que a gente assume, né, a gente vive diferente. Porque na cidade onde a gente vive é diferente, no tempo que a gente vive é diferente, e tudo isso vai modificando essas nossas relações familiares, os tempos e os contextos. E a gente podendo aprofundar um pouquinho mais, né, saindo um pouco também de só quem eu sou, mas olhando um pouco mais para essa questão de sociedade, a forma como nós fomos ou não educados tem marcas muito importantes em quem nós somos. Hoje a gente acha que as coisas são, né, ao acaso, mas a forma como nós somos reativos, como nós reagimos, as nossas escolhas hoje, elas são marcas, né, até mesmo de uma forma inconsciente daquilo que nos fizeram ou daquilo que aconteceu conosco. Então, talvez hoje, assim, ó, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma questão de compulsão alimentar. A forma como eu fui apresentada para a questão dos alimentos, a forma como eu fui alimentada, a forma como eu fui introduzida nessa questão alimentar, tem uma interferência muito grande no meu comportamento alimentar hoje. Eu trouxe só um recorte, só um exemplo. Mas as nossas ações, elas não acontecem de uma maneira isolada no tempo e no espaço hoje, né? No dia de hoje, nesse ano de 2022. Tudo aquilo é embebido e encarregado de tudo aquilo que aconteceu ao longo da nossa história. Então, percebam a importância que a família tem na vida de cada um. E talvez a gente peca muito nisso, né? De não parar para pensar e para reforçar na importância que a família tem. Porque se é responsável, então, nessa formação dessa personalidade e das pessoas que nós somos e também nas pessoas que vão vir a habitar a Terra, a gente percebe que a família, ela é a célula máter, ela é a essência, ela está no cerne de tudo isso, né? E eu me lembro, assim, quando a gente foi se planejar para ter o Bento, pensar em ter o Bento, e aí eu começava a pensar muito, eu disse, gente, mas é muita responsabilidade colocar alguém no mundo. E aí depois, quando eu via ele, assim, eu me lembro um dia que eu tive um insight, parece besteira a gente contando agora, mas no momento que tu tá vivendo o teu puerpério ali, e que tu tá de fato, aquilo faz sentido. Mas eu me lembro um dia que a gente colocou um pijaminha nele, porque ele nasceu em agosto, né? Então é um mês muito frio. E a gente não vai botar roupas que combinam, a gente vai colocar aquilo que aquece, aquilo que é funcional, né? E eu me lembro que ele era bem pequenininho, assim, recém-nascido, e a gente colocou uns pijaminhas, umas roupas meio coloridas, assim, e ele ficou super estranho, sabe? Ficou com uma roupa meio colorida, essa coisa que não conversava com a outra, né? Uma meia listrada com a blusa xadrez. E eu olhei para aquela criança vestida, assim, ele estava quente, ele estava alimentado, mas ele estava estranho, né? Ele estava com a roupa feia. E eu olhei para ele, assim, ó, e me deu um aperto no peito. E eu pensei, assim, ó, se eu tô achando ele feio agora, a responsabilidade de garantir que essa criança tenha uma vestimenta, não passe frio, é minha. E se eu, nesse momento, eu não vestir essa criança, ele poderia passar frio. E aí a gente começa a perceber, olha a importância que eu ser humano,
tenho na vida de outro ser humano. É uma besteira, né, a questão de pensar da roupa feia, mas assim como apresentar a questão de valores, virtudes, de apresentar ao mundo, olha a importância que nós, enquanto família, temos na formação dos demais. E aí eu usei o meu exemplo como mãe e filho, mas isso vale para avô, neto, para cunhado, para primo. Nós temos uma importância muito grande na vida das demais pessoas que convivem conosco. Então a gente precisa talvez ir lembrando e relembrando. E esse espaço aqui, esse momento garantido, né, que a Pastoral da Educação, juntamente com a Pastoral Familiar, está garantindo, é esse exercício de olhar para as nossas famílias e de relembrar a sociedade que nós precisamos cada vez mais cuidar das nossas famílias. Nós precisamos ser cuidados e cuidar das nossas famílias. Sei, mãe sabe. Para sociologia, né? Para a gente entender, a gente fala de família, mas o que é família, né? Para sociologia, a família ela vai ser um agrupamento de seres humanos. E a gente vai até entrar aí numa polêmica de mãe e pai de pet, né? Mas então, para sociologia, vai ser um agrupamento de seres humanos que se reúnem por consanguinidade ou por afinidade, ou seja, né? As pessoas elas se aproximam por uma questão de sangue, né? Que são de uma mesma família, uma questão sanguínea ou porque se gostam e gostam de estar perto uma das outras. Então, possivelmente, um casal que se aproxima e que resolve formar uma família é por uma questão de afinidade. A questão dos filhos e tudo mais também aí entra uma questão de consanguínea, né? Mas são formas de se formar uma família. Era uma forma também de proteção e segurança, né? De garantir essa proteção contra os inimigos. Uma questão de segurança, né? De alimentação, de garantir a caça, a coleta dos alimentos. E isso tudo, de uma maneira super primitiva, nós carregamos essa herança, né? Genética e tudo mais, de por que as famílias começaram a se agrupar, de por que as pessoas começaram a se agrupar. E depois também no sentido de reprodução, né? De garantir a perpetuação da espécie. Então, por tudo isso, a gente também vai carregando numa forma mais de inconsciente coletivo, assim, né? Numa maneira mais de um sentido coletivo de grupo de família, né? Durante a história também, as famílias elas foram se arranjando de formas bem diferentes. A gente está falando, né, de desafios de agora, mas dei uma trancadinha aqui. Tudo certo? Enquanto a Jéssica repõe lá o sinal, Jéssica, enquanto vai ajeitando o sinal aí, vou colocar aqui que recebi pelo WhatsApp aqui, ó. A Jéssica é muito top. A fala dela é muito boa, prende a gente o tempo todo, a cada minuto, né? Prende a gente a cada minuto. Também lembrando que nós temos aqui a professora Gislaine Jacques, né, que também tem orgulho dos filhos, né? Há poucos dias nós falávamos a respeito dos filhos e filhas, até tu conhece, a mãe da Francine, mãe da Franciele, né? A Franciele terminando, né, a questão da veterinária, a Francine já hoje, né, com várias faculdades, pensando em fazer direito, voltando para o direito, hoje também a gente da SUSEP, enfim, né, encaminhados, graças a Deus. E é tão gostoso quando a gente olha assim e vê essa gurizada que em determinado momento nós vimos pequeno. Eu dizia essa semana que nós temos o privilégio de vermos esses jovens que um dia passaram pela nossa vida, transformando outras vidas, né? E isso daí é sinal de alguma forma, um acerto, né? Uma das coisas que precisamos hoje é construir referenciais, né? Quem é o referencial? Vocês tiveram referenciais, tu mesmo falou, né? Os amigos, os primos. Ainda há poucos dias o Vitor me dizia do quanto ele achava bonita a juventude de vocês, aquela fase do Júnior, aquele pessoal todo ali, né? O Júnior hoje morando na Itália. Então, assim, todo esse pessoal que vocês viveram e conviveram, e hoje são excelentes pessoas, graças a Deus, né? Todos bem encaminhados, alguns já tendo sua família, seus filhos, outros mais focados no profissional. E isso é legal. Até isso é um dos problemas do século XXI, creio eu, né? Essa falta de referencial. Quem serão os referenciais do Bento quando ele tiver seus 15 anos, né? Como é que a gente vai construir essas referências que talvez ontem tu tivesse, né? Assim, né, agora aqui também está a professora Josiane Becker, né? Obrigado, professora da Escola Virtude da Cruz, também colocando essa questão, né? Tem a Marina, que vai fazer 10 anos, ou está com 10,
né? E como é, quem serão os referenciais da Marina, né? Daqui a 4, 5 anos, quando ela começar a sair, quando ela construir seus projetos de vida e tudo mais. São coisas que nós ficamos pensando, né? Então, primeiro o elogio, né, que veio para ti, e também, né, os comentários aqui, o pessoal nos colocando de onde é que estão. Por favor, quem está entrando, coloca para nós de onde é que é, por favor. Eu dei uma trancadinha aqui, uma sumida, mas a tecnologia também nos desafia, né? Nos faz, às vezes, passar por isso. Assim como nos aproxima, às vezes ela também nos dificulta algumas coisas, né? Mas o Pai já foi trazendo alguns desafios que a gente percebe, né? Enquanto sociedade atual. E a gente falava antes, ele falava do início, assim, pensando, né, na estrutura familiar, de como que surgiu, de como que iniciou isso, né? E E, e com o passar do tempo, todo esse tempo, né? E a família aqui no Brasil é de uma forma, se configura de uma forma, se a gente for para outro país, vai ter uma configuração diferente ao que a gente falava, os desafios eles mudam, né? De acordo com o tempo e com o espaço que a gente vive, e com o passar desse tempo, esses desafios eles também foram modificando, porque os tempos eles foram modificando. A gente vem da história aí de uma família que era tradicional patriarcal, onde nós tínhamos relações que elas eram verticais. Existia, né, geralmente um pai, um homem, que era uma figura de autoridade e que dali, né, ele detinha o poder e demais vinha, então, isso numa questão histórica, né? E aí depois, então, vinha a mulher numa questão de submissão. E até tinha aqueles casamentos arranjados, né? E que a mulher, então, que até então era propriedade do seu pai, ela passa a ser propriedade do seu marido. Também tinha toda uma questão ali de primogenitura, né? De que o filho mais velho, ele ficava com as heranças e com a propriedade, tudo para depois gerenciar dessas famílias. As mulheres, elas tinham, então, as filhas mulheres, né? Direitos e deveres diferentes dos filhos homens. Isso tudo, né, foram desafios e jeitos de se configurar de uma forma diferente. A mulher, então, como ela cuidava só da casa, né? Mas como ela tinha essa responsabilidade de cuidar da casa, as famílias também elas eram muito numerosas, até porque os filhos eles tinham que trabalhar, geralmente também nessas propriedades rurais. Os tempos foram mudando. Também teve toda essa questão do êxodo rural, outros tempos, novos desafios, as famílias também, né, foram se modificando. A inserção da mulher no mercado de trabalho e a escolarização da mulher também provocou, né, que as famílias elas fossem diminuindo, porque as famílias elas foram ficando menos numerosas. Porque as mulheres também, elas não tinham mais tempo para ficar cuidando de tantos filhos. E elas também, né, começaram a ser mais empoderadas da sua própria vida. Né? Muitas vezes elas também não tinham essa escolha de ter a quantidade de filhos, elas tinham que ter aquele número de filhos. Com o passar do tempo, então, né, a questão do trabalho e do estudo, a gente percebe, então, a diminuição da questão do número dos filhos. Atualmente, as famílias têm 1, 2 filhos, algumas que a gente percebe que são mais numerosas. Lembra que a gente falava da questão dos primos, né, da convivência? Tem algumas famílias ainda que são famílias grandes, que no Natal, em datas comemorativas, se reúnem e enchem a casa. Algumas outras, né, se reúnem e tem poucas crianças correndo pelo salão. E tudo certo, são novas configurações. E a gente precisa, então, olhar para essas configurações que nós temos agora. Novos tempos, novos desafios. O pai lembrava da questão da pandemia, né? E a gente teve que ficar muito dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E aí, então, ali ficou mais evidente alguns problemas que até então talvez a gente pudesse não ver. Ou acontecia de uma forma mais velada, né? Mas como a gente teve que conviver mais com as pessoas, talvez ficou mais evidente algumas fragilidades do nosso núcleo familiar. E aí, hoje, nesse tempo pós-pandemia, em que nós ficamos com algumas sequelas, com alguns machucados, já só desse medo da iminência da morte, né? Nós estamos tendo que nos reorganizar de uma forma um pouco diferente ainda, né? Olhando para uma questão, para uma realidade política, para uma realidade econômica que nós vivemos, né? Já vindo, assim, para uma questão, tipo, hoje, assim, 2022. Nós estamos tendo que precisar, né, trabalhar cada vez mais para garantir o sustento dos nossos. Então, nós trabalhamos muito para garantir que as pessoas, né, da nossa família tenham acesso a alimento, a moradia, a roupa, e nós estamos tendo que trabalhar cada vez mais. Tem pessoas que trabalham 60 horas semanais, né, que tem mais de um emprego, que trabalham manhã, tarde, noite,
E não é porque não querem estar com os seus e com a sua família. É por uma questão econômica, é uma questão de precisar trabalhar. Né? A realidade é essa. Assim como, né, existem muitas pessoas que não têm acesso ao mínimo, que mesmo trabalhando, não conseguem chegar no mercado e comprar o leite suficiente para as crianças, porque o preço está cada vez mais absurdo. Ou então a gente percebe a questão do desemprego atual. Muitas pessoas sem ter emprego. E isso tem um impacto muito grande na forma como as famílias vão se organizar. Se a gente não tem o mínimo para sobreviver, como é que a gente vai, né, fazer essa família funcionar de uma forma que seja saudável? Algumas conseguem, né, ter um grau de resiliência maior, de fazer ali das tripas coração e conseguir fazer dar certo. Mas a maioria não consegue, né? Porque vive essa fragilidade do faltar o mínimo. Como é que eu vou ter saúde física e mental se eu não tenho o mínimo para sobreviver? E aí, olhando então para essas pessoas, para nós, né, que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Mas a gente trabalha e quem é que cuida dos filhos, né? Quem é que está garantindo o cuidado? Quem é que faz esse cuidado dos filhos? E aí não é nenhuma crítica ao fato, porque nós estamos tendo que trabalhar, né? Eu também trabalho fora, eu também tenho que deixar o meu filho em algum lugar. E aí eu falava antes, né? Eu venho de uma realidade onde eu tenho uma rede de apoio. Pelo período da manhã, o Bento consegue ficar em casa com o pai dele. Ou se não pode, se o Thiago tem que trabalhar de manhã também, ele vai para os meus pais. Há uma rede de apoio. Mas tem pessoas que não têm essa rede de apoio privilegiada que eu tenho. E aí? Consegue deixar em escola? Tem acesso à creche, à escola? Turno integral? Não tem. Tem acesso a meio turno? Quem é que cuida das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Os adolescentes estão ficando mais tempo sozinhos em casa. E o que se faz nesse período? O que se faz nesse tempo? São questões, né? É tudo questionamentos que a gente vai levantando, assim. E é uma preocupação nossa, né? Nesse período que nós estamos longe. Quem cuida? E de que forma que essas crianças são cuidadas? E aí entra uma questão, né? O tempo, que é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje, é o nosso tempo. E é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas, é garantir um tempo de qualidade. Por nós não estarmos, né, talvez conseguindo ficar tanto tempo presente com os nossos, seja, né, pai, mãe, avó, filho, enfim, muitas vezes há uma compensação desse tempo. E aí talvez a gente tente comprar coisas materiais para substituir, né, para talvez preencher essa lacuna de tempo que a gente não está conseguindo preencher. E aí eu estou trazendo só luzes, eu não estou dizendo que isso é uma regra e que acontece com todo mundo, mas a gente está trazendo questões para ver se faz sentido na vida de vocês e na realidade que vocês conhecem, se faz sentido isso. Mas falo porque observo que há uma compensação do tempo, das pessoas talvez querendo dar mais aspectos materiais para os seus filhos, garantir, né? Estou trabalhando para garantir que tu use esse tênis, que é o mais caro, que é o melhor, esse último iPhone, para garantir, né? E aí a criança tem, mas não tem esse tempo de qualidade. Ou muitas vezes, né, a questão de relevar, e aí nós vamos entrar em outro aspecto que é super importante, que a gente pode desmembrar, né? O garantir a educação, da criança saber, dos nossos filhos saberem o que é certo e o que é errado. E a gente não está entrando num viés de violência, de agressão, e de como que isso, porque a educação ela precisa acontecer. Né? E os nossos filhos precisam saber o que é certo e o que é errado. E o que eles fizeram foi errado, ou o que foi certo. E aí a gente não vai fazer isso de uma forma violenta, de uma forma que desrespeite a dignidade do outro ser humano. Mas eles precisam ser direcionados. E aí, muitas vezes, por nós estarmos tanto tempo fora, eu não quero, né? Eu não quero que no momento que eu estou tendo o único dia da semana que eu tenho para ficar perto, por que que eu vou ficar, né, falando disso? Por que que eu vou ficar? Eu quero aproveitar, eu quero que a gente saia, dê uma volta. Enfim, são luzes que estou trazendo para ver se faz sentido para vocês alguns dos desafios que a gente percebe, né, nos dias atuais. Faz sentido? Faz muito sentido. Inclusive, a professora Janete coloca aqui, Jéssica, é maravilhoso ouvir a Jéssica falar. É grande a preocupação quanto à referência devida para minha neta Helena Mota Lemos, pois mora em uma cidade grande, isolada, trancada dentro de um apartamento. É difícil pensar como será o
futuro, o dedão aqui, é difícil pensar como será o futuro. É justamente concordando com isso que você está colocando, né? Que bom ter essa participação, assim, né, do pessoal. E assim, aquilo que, né, que talvez faça sentido para uma família, para outra não seja um problema, não seja um desafio. Mas talvez a forma como as famílias conseguem superar esses desafios fala muito mais do que o desafio em si, né? Então, talvez assim, ó, as pessoas estão tendo que viver mais reclusas e dentro dos seus espaços. É uma realidade que, infelizmente, a gente está vivendo. Já que nós estamos tendo que ficar mais reclusos, que a gente viva com a maior qualidade que a gente pode dentro desses espaços. Né? Se é num apartamento, talvez, né, a gente não leva a vida que a gente queria levar. Talvez eu não moro no lugar que eu queria morar. Eu não trabalho a quantidade de horas que eu queria. Mas a gente precisa algumas coisas, né? Nós precisamos fazer algumas coisas que talvez a gente não quer. Eu queria poder estar mais com meu filho, mas eu preciso trabalhar. Eu queria morar num lugar mais calmo, com pátio, com natureza, mas eu não posso. O que eu posso pagar é isso. Então, tem coisas que nos são postas, né? E que, infelizmente, a gente não consegue fugir muito. Mas a forma como a gente consegue encarar e fazer que, mesmo dentro de um apartamento, que mesmo num tempo curto, né? Num espaço curto de tempo, que a gente consiga viver com qualidade. Isso faz a diferença, né? Isso com certeza faz a diferença. Então, que a gente possa fazer dos nossos desafios oportunidades de crescimento, né? De ressignificar alguns desafios, algumas coisas e fazer, né? Uh, que essas famílias melhorem, né? E se tornem indivíduos melhores e a família em si como um todo melhor. De que forma, então, né? A partir desses olhares que a gente vai tendo, essas famílias, de que forma que a gente pode superar alguns desses desafios que a gente vai lembrando e vai, e vai trazendo agora, né? O fortalecimento dos nossos vínculos. Nós precisamos de vínculos, e quando o pai falava de referência, eu acho que alguma outra pessoa também falou de referência, né? São vínculos, né? Nós precisamos ter vínculos significativos. No momento que eu sou vinculada com alguém, de fato, né? Essa pessoa ela é minha referência, é o meu apego seguro. Então nós precisamos fortalecer os nossos vínculos. E como é que nós fortalecemos vínculos? Estando junto com as pessoas, com as crianças de um modo especial, olhando para elas e brincando com elas. Não tem uma forma mais certa, mais correta e mais efetiva de dizer para uma criança que eu amo, eu te amo e amo estar contigo, do que brincando com ela. Porque a linguagem da criança é o brincar. Então, muito mais do que eu falar eu te amo, e falar é muito importante, a gente precisa falar, né? As pessoas precisam ouvir que elas são importantes, que elas são queridas, mas é o mostrar em gestos, em atos. Então, estar junto é importante para fortalecer os vínculos. Que nem eu falava, o brincar com a criança não é uma demonstração de afeto enorme, porque o que eu mais gosto de fazer é brincar. Então, se um adulto se abaixa e brinca comigo, é porque ele gosta muito de estar comigo. Então, com o adolescente, é tentar entrar no universo do adolescente, descobrir o que ele gosta de jogar, qual é a série que ele assiste, né? Porque o fortalecer o vínculo é isso, é se aproximar, né? Fazer com que as nossas relações elas deixem de ser mais verticais, que a gente falava que era antigamente, e elas sejam mais horizontais, né? Os relacionamentos eles se dão assim por esses pares. Então eu vou me aproximar e a gente vai se relacionar de uma forma que seja horizontal. E aí a gente precisa estar junto com a pessoa. Como fazer isso se a gente tem cada vez menos tempo? Fazendo isso no tempo que nós temos. Se o que eu tenho é um final de semana, que de fato a gente viva aquele um final de semana com qualidade. O problema é que às vezes a gente confunde tempo cronológico com tempo de qualidade. Eu posso ter disponibilidade para ficar 24 horas com meu filho, mas se em nenhum momento eu olhar para ele, porque eu preciso olhar para as pessoas, ou com o meu marido, ou com a minha mãe, né? Eu posso ter 24 horas disponíveis para isso. Mas se em nenhum momento eu olhar para essas pessoas para perceber qual é a necessidade delas, se eu não conversar com elas, se eu ficar aqui só zapeando no celular, se eu ficar só olhando uma série, se eu ficar preso no meu quarto, eu posso ter disponibilidade de tempo, mas ainda assim eu não estou junto. Então, assim, ó, no tempo que eu tenho, se é 20 minutos durante o dia, se aqueles 20 minutos eu conseguir, de fato, fazer um chimarrão, me conectar com a pessoa, brincar, conversar, dar uma caminhada, andar de bicicleta, é garantir a vivência de um tempo de qualidade. Isso nos garante um fortalecimento de vínculo.
E aí já é uma forma de superar um pouco esses desafios que nós enfrentamos. Outra forma super importante, né, de superar um pouco desses desafios é garantindo o respeito a cada um dos membros das nossas famílias. E isso se aplica a toda a nossa sociedade. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, né? Independente do nosso do papel que exerce, né? Se é colega de trabalho, se é amigo, se é relação afetiva, independente. Nós precisamos nos respeitar. E acho que a gente ainda falha muito enquanto sociedade nisso, né? Nós precisamos nos respeitar mais. Mas agora a gente está num olhar mais específico para as famílias. E então a gente precisa se respeitar mais como sujeitos importantes dentro desse núcleo. Eu preciso olhar para o meu irmão e eu preciso respeitar o sujeito do meu irmão, sendo ele mais velho, mais novo, sendo ele preguiçoso, eu não me interessa. Eu preciso respeitar o sujeito. Eu preciso olhar para o meu esposo, para minha esposa e respeitar a forma porque essa pessoa ela vem de uma outra estrutura familiar. Então, por exemplo, o meu marido, ele tem irmãos, ele vem de uma outra realidade, né? Ele tem ou não tem uma enfim, essa pessoa ela tem uma vivência diferente. Eu preciso respeitar, né? Eu preciso respeitar esse sujeito. E é algo muito importante que eu acho que a gente está começando a ensaiar uns passos assim bem significativos, que é o respeitar as crianças e os adolescentes. Nós precisamos respeitar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. A gente precisa respeitar as crianças e os adolescentes como sujeitos que são e garantindo os seus direitos. Porque por muito tempo, as crianças elas não foram tratadas como pessoas, né? Ah, tu não tem querer, né? Ah, eu não quero fazer tal coisa. Não, tu não tem querer. Para, tu não tem querer. Todas as pessoas têm querer. E no momento que a gente garante, né, que essa pessoa, que essa criança, que esse adolescente, ele é um sujeito muito importante na família, isso já muda a forma com que essa pessoa ela vai viver, né, a sua vida e ela vai refletir na sociedade. Então, a gente vai minimizar também alguns possíveis desafios futuros na vivência da família que essa pessoa vai vir a construir. Mas nós precisamos garantir o respeito às crianças e os adolescentes. Que nem falei, penso que nós estamos ensaiando, né, passos significativos, mas a gente precisa ensaiar cada vez mais. Entender que são sujeitos e que precisam, né, que merecem a dignidade, ser tratados com dignidade e não com violência. Né? A criança, o adolescente, eles não vão, né, ser agredidos nem verbalmente, nem fisicamente. Então, a garantia do respeito é nesse aspecto. Outro papel, né, e talvez aí o pai também possa contribuir de alguma forma, mas o cuidar dos idosos da nossa família também é uma forma bem significativa de garantir que vamos superar alguns desafios. Porque há estatísticas que nos mostram, né, de que as nossas famílias elas estão cada vez mais envelhecendo. Nós estamos procriando menos e estamos envelhecendo mais. Então, nós temos cada vez mais idosos na família. Nós estamos cada vez ficando mais velhos, né? E enquanto sociedade. E nós precisamos cuidar cada vez mais dos nossos idosos. Porque é isso que a gente falava, né? Do respeito anterior. Assim como muitas vezes a gente não trata a criança e o adolescente como uma pessoa digna de respeito e de dignidade, né? A gente também esquece do idoso e também o trata da mesma forma, não tem querer, né? Não tem. Da mesma forma a gente trata os idosos. E no momento que a gente garante o cuidado desse idoso, a gente garante o cuidado dessa pessoa na velhice, a gente respeita toda a sua trajetória, toda a sua história. E a gente também ensina os nossos, né, da importância do cuidado, dessa perspectiva de cuidado, de que as pessoas elas não são descartáveis, né? Enquanto tu é útil para mim, né? Enquanto tu me serve, por exemplo, enquanto tu consegue lavar uma louça ou ajudar trabalhando fora e dar dinheiro, tu é útil, então tá legal, tu tem direito a opinar nessa casa. Mas no momento que as pessoas elas deixam de ter uma utilidade, né? Elas não são dignas de ser ouvidas. Então as pessoas elas não são descartáveis. Então os idosos muitas vezes eles são descartados. E nós trabalharmos nesse sentido de cuidar dos nossos idosos é isso, né? Respeitar a vida desse sujeito. E a gente também ensina e aprende enquanto sociedade que as pessoas elas são importantes em todos os tempos da sua vida. Eu não sei que tu falou, o pai pode falar da gente.
Eu não sei se é só comigo, eu tô ouvindo com ruído. Mas eu não sei se é só. Oi? Eu não sei se tu me provocou ali, se é por causa que eu estou chegando na idade do idoso ou se é porque eu trabalho com muitos idosos. E agora, né? Pois é. Eu vou ser simpática ou vou ser sincera? Não sei agora. Então, assim, Jéssica, realmente isso, né? Eu trabalho, quem não sabe, eu trabalho muito com idosos. Convivo com muitos idosos em vários estabelecimentos, vários asilos, várias casas de repouso, hoje abrigos, né, de longa permanência, como prefere. Trazendo aqui também, né, a Wanda Pereira, que está nos acompanhando, o Coronel Cirne, né, José de Jesus da Silva, hoje na reserva, mas trabalhando junto. Coloca aqui, boa noite, chegando agora, posteriormente eu assistir na íntegra, até um abraço. Ele que também é membro da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, mora lá em Montenegro, né, e uma pessoa que profissionalmente me ensinou muito, aprendi muito com pessoa, porque eu fui profissionalmente há 30 anos, devo muito ao Coronel C, né, meu conhecimento. Jéssica, nesse sentido, assim, ó, algumas pessoas trouxeram algumas coisas em cima da tua fala. Falas aqui. Mais comentários. Temos aqui a Marília Freitas, amei, boa noite a todos. Marília, da onde? Só depois, Marília, por favor. Então, assim, Jéssica, eu tenho vários comentários aqui, o pessoal me manda pelo WhatsApp. Tem uma aqui que diz assim, ó, tenho 3 filhos, todos 3 classificados como filhos dos quartos. Quase não nos vemos, embora habitando o mesmo espaço. Não convivemos praticamente nada. Hoje o WhatsApp substituiu o nosso sentar para conversar. Eu sofro com isso, me sinto impotente, porque não sei para onde correr. Tua fala é ótima, mas ao mesmo tempo me inquieta. Mas a inquietação, ela é boa, né? A gente precisa nos provocar, né? Porque essa inquietação, ela nos movimenta, ela nos impulsiona. E aí, quando tu reconhece que tem algo, né, que não está como deveria estar, essa inquietação te faz te movimentar. E tem coisas, né, que a gente queria, né, mexer nas pessoas e dizer assim, ó, eu quero agora que tu viva dessa forma e que tu reaja dessa forma. Seria muito mais fácil, né? Muitas vezes o que a gente tem que fazer também é cuidar, né, e identificar na gente o que é a nossa expectativa, né? Porque muitas vezes a gente coloca muitas expectativas nas pessoas que convivem conosco. Eu espero que essa pessoa reaja dessa forma, eu espero que essa pessoa se comporte. E realmente nós vivemos de expectativa. Só que as expectativas, elas são nossas, né? As pessoas são pessoas e as expectativas, elas são nossas. De olhar, assim, para a realidade, para nossa realidade de dia a dia, assim, ó. O que hoje, na rotina da minha família, eu poderia fazer que pudesse nos conectar? Não esperando muitas vezes nessa expectativa do que os outros vão fazer. Não, mas um olhar para mim, assim, né? Do que eu posso modificar. O que talvez, assim, eu posso fazer para dar esse passo em direção, né? Essa aproximação. Do que essas pessoas gostam. Porque talvez eu preciso entrar nesse mundo, né? Nesse universo para entender, para me conectar. Porque seria muito mais fácil a gente querer que as pessoas, né, façam como a gente gostaria, porque realmente seria. Eu também, né, ia ser mais fácil para mim a vida se as pessoas fizessem aquilo que eu esperava e que talvez eu enxergo como correto e que talvez seja, né? Mas quando a gente entende que as nossas expectativas elas são nossas e que as pessoas elas não têm a obrigação de atingir essas nossas expectativas, a gente começa a perceber o nosso papel e ver assim, tá, o que eu posso fazer? Né? Essa expectativa, tá, eu entendi que é a minha expectativa, mas o que eu posso fazer para dar um passo, né? Um passo, assim, de aproximação. Porque são pequenos passos que a gente vai dando em direção ao outro.
né? Não vai mudar de um dia para o outro uma relação, porque é como se fosse passos ao encontro, né? A gente vai dando pequenos passos de conexão, de conhecer o outro, de encontrar o outro, para ir modificando. Mas a inquietação, a provocação, ela é importante, né? E enquanto eu falo, eu também estou me provocando e me inquietando, né? Enquanto eu vou escutando, eu também vou. E eu acho que a gente tem que se preocupar quando a gente parar de se inquietar, né? Porque daí a gente fica estagnado. Mas e a gente não pode, né? A vida é dinâmica é em movimento. A gente precisa, de fato, estar se movimentando e em direção àquilo que a gente acha que faz mais sentido e vai nos deixar mais felizes. Porque é de fato o que a gente precisa, né? O que a gente está fazendo aqui é isso: é conversar para tentar ter mais qualidade de vida, porque a gente merece viver e viver de uma forma digna e feliz. Talvez também outra questão importante, que eu acho que é um outro passo que a gente pode dar, né, nessa questão de cuidados e de comportamentos que a gente pode ter para enfrentar esses desafios do nosso século, é fortalecer cada vez mais o aspecto do diálogo. O diálogo, ele é algo primordial nas nossas relações. A gente não consegue se relacionar se a gente não dialogar, se a gente não conversar. A gente não tem como saber do outro, né? Mas o diálogo, se reconhecendo como vulnerável, porque muitas vezes a gente fala, né? Eu falo com meu marido, falo com minha esposa, falo com meus pais, mas numa fala superficial, ou talvez, né, garantido assim, né, eu numa rigidez de que eu não posso errar, de que a pessoa não pode reconhecer a minha fragilidade, de que não se souber que eu choro, que eu tô deprimido, se souber que eu tô com dificuldade financeira, né? Eu vou conversar, mas eu converso, tem coisas que são minhas e que o outro não pode saber. O diálogo, quando a gente fala desse diálogo, é nesse diálogo livre, né, despido do preconceito daquilo que habita em mim, né? Realmente, assim, olha, tu pode me reconhecer como vulnerável, porque de fato eu sou, né? Porque eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações, e no momento que eu deixo que tu me conheça dessa forma, né, de olha, muitas vezes os filhos também têm isso com os pais, né? Os pais não querem se mostrar vulneráveis. Ah, meu filho não pode saber que eu choro, não pode saber que eu tô com um problema. Mas talvez seja uma forma de se conectar, né? De mostrar que eu também tenho os meus medos, também tenho as minhas angústias, as minhas preocupações. Será que tu pode sentar aqui comigo e me ajudar a resolver? Né? O diálogo nesse sentido, de se mostrar como vulnerável e também deixar o outro se mostrar como vulnerável. Porque muitas vezes no nosso dialogar a gente não está escutando o outro numa escuta de quem de fato está acolhendo. A gente está escutando, já ensaiando aquilo que a gente vai dizer. E isso não é diálogo, né? No momento que a gente já está escutando, querendo responder, já querendo, né, já justificar. Diálogo como quem acolhe, né? Quem acolhe o que o outro fala, mesmo que me doa no momento, e também falar aquilo que eu não. É que a gente não está entrando numa seara de ofensa e de agressão verbal, mas de fato de falar, porque às vezes a gente escuta aquilo que a gente não quer ouvir, assim, né? Meu comportamento, a tua fala me machucou, o jeito como tu faz isso me incomoda. Isso às vezes nos dói, mas garantir o diálogo é isso, né? É alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas. E a gente precisa dialogar mais. Nós precisamos conversar nas nossas famílias. E isso poderia, né, aliviar algumas dores do nosso dia a dia. Uma outra questão que trazem aqui, Jéssica, o texto é bem longo e eu não vou ler todo, até porque talvez pode terminar identificando a família, mas é bastante longo mesmo. O pessoal coloca com relação à orientação sexual dos filhos, na verdade é que ela coloca como a opção, né, mas nós sabemos hoje que o trato é orientação. Ela coloca aqui que, né, os filhos, tem 4 filhos, e desses 4 filhos, hoje 2 são adolescentes, e a orientação deles é no sentido de homossexualidade. E só que isso está trazendo desavenças na família a ponto de ela ter medo, inclusive, de que termine acontecendo uma chacina dentro da própria casa. Ela já colocou aqui que, embora havendo amor entre o casal, ela, para proteger os filhos, já pensou em separação, né? Pegar os filhos e trocar de lugar. E isso também é uma realidade hoje, né? O texto dela é muito longo aqui, talvez até tenha aproveitado para colocar um pouco para fora isso tudo. Mas é uma realidade que a gente depara, muitas famílias, muitas aventuras, muitas vezes a questão de moda, os pais têm dificuldade de administrar isso tudo, saber como que vão trabalhar isso, aí vem aquela família lá que tu falava antes, né? Aquela questão patriarcal, aquela questão de princípios, de valores, né? Então tem todo esse problema aí. É bem longo o texto aqui, mas eu não vou ler todo até para não haver identificação, talvez, da pessoa.
E eu vou falando aqui, mas eu também não conheço a realidade dessa família específica, mas vou falando aquilo que vai me vindo, assim, vou lembrando de questões, assim, do nosso dia a dia. Mas isso me lembra, né, essa questão de que os nossos filhos, eles não são nossos, não são nossas propriedades, né? Nós aceitamos os colocar no mundo. E aí nós somos responsáveis, e aí a família é responsável pelo seu direcionamento, né? No sentido, assim, ó, de garantir que essas pessoas tenham acesso a saber o que é certo, o que é errado, quais são os limites, né, os valores, enfim, que regem a sociedade. Mas ainda assim, essas pessoas, elas são pessoas além do que eu sou, né? Quando o Bento nasceu, foi cortado o cordão umbilical. E essa semana eu falava disso, né? Ele olhou uma foto do parto e aí ele olhava para o umbigo dele, e aí eu expliquei para ele como é que funcionava, né? Até então a gente era um só ali, né? Mas no momento que cortaram o nosso cordão umbilical, o Bento é uma pessoa além de mim. E é lógico que hoje ele é uma criança de 4 anos e ele depende muito de cuidados. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que dizer para ele a hora de tomar banho, porque se deixar por ele, ele vai ficar sem tomar banho, né? Ele não vai ir sozinho lá tomar banho. Direcionamento nesse sentido, né? De dizendo, olha, a gente precisa tomar banho, a gente precisa escovar os dentes, né? Agora é a hora de dormir, eu sei que tu quer brincar mais um pouquinho, mas nós precisamos dormir, descansar. Ele precisa ser cuidado. Mas ainda assim, ele é um sujeito que tem o querer dele, tem a vontade dele. E o que o Bento vai fazer da vida dele depois pode ser que vá contra as expectativas que eu tive. Mas aí é o que nós falamos, mas isso é minha expectativa, e aí eu vou ter que saber lidar com isso. Né? Eu posso assim, eu queria muito que o Bento fosse ser médico e vivesse aqui em Cachoeira para ficar pertinho de mim. Essa é a minha expectativa, mas pode ser que o Bento tenha uma vida completamente vida louca e vai viver em outro lugar, né? Vai sair viajando, mochileiro, viajando aí o mundo inteiro, fazendo música, né? Eu não faço a menor ideia do que o Bento vai fazer da vida dele. Eu quero muito que ele seja feliz, né? Mas existe a nossa expectativa. Só que o Bento é uma pessoa além de mim. E então, no momento que a gente começar a entender que as pessoas, elas são além da gente, né? A gente escolhe se relacionar, escolhe estar perto. E a gente precisa se cuidar, né? Mas as pessoas, elas têm as suas próprias escolhas e nós precisamos as respeitar e garantir que sejam amadas. E aí, nessa fala, assim, é muito triste, né? A gente fica doído de saber que tem gente que sofre dentro da família, porque a família é o lugar que seria o nosso refúgio, né? O lugar que a gente tem que nos garantir a nossa segurança, a nossa proteção. E a gente fica de fato triste quando a gente sabe disso, porque as famílias, elas não são perfeitas, né? De comercial de margarina, todo mundo sentado sorrindo. A gente tem as nossas dores e os nossos machucados nas famílias, porque ali é um espaço da gente ser quem a gente é, e a gente não é sempre feliz. Então, às vezes, a família vai escutar uma patada, um xingamento, né? Alguém da família, porque nós somos quem nós somos. Mas a família, no todo, tem que ser a garantia desse espaço de segurança e de proteção. E é triste mesmo quando a gente percebe que esse espaço ele não é. Mas se há alguém, se pelo menos há essa, eu não sei se é mãe, se é avó, enfim, né? Mas se há essa mãe, essa pessoa, que pelo menos esses filhos eles tenham a garantia de uma referência, que a gente falava, um vínculo seguro de afeto, né? Se não pode ter de todas as pessoas, que pelo menos alguém que entende esses sujeitos, que respeita, acolha essas pessoas, porque daí vai ser menos, ainda vai ser dolorido, né, ter alguém com um olhar de julgamento, né, e tudo mais, mas que bom que tenha uma pessoa que seja essa garantia de segurança, de afeto, porque ninguém merece viver sem afeto e cuidado, então que pelo menos há uma pessoa que seja luz de esperança nessa família, para garantir o cuidado, que nem a gente falava, né, a gente às vezes não, né? É o que tem, é o que tem, é isso. Então a gente vai tentar ser o melhor dentro da realidade que nós temos hoje. E então eu espero de verdade que tu siga sendo, né, esse olhar de cuidado e de proteção para com essas pessoas que precisam, né, de cuidado e proteção. Bacana a tua fala, Jéssica. Então, assim, lembrando, né, e agradecendo que estão conosco aqui Marília Freitas, Janete Mota, Leni Lopes Leonardi, Cristiane Bragamonte Luiz, Wanda Pereira, Genésio Prado, inclusive, que coordena, né, a Pastoral da AIDS, um desafio, né, ele é o coordenador, né, da Pastoral da AIDS, Zelaine Cardoso, Gislaine Jacques, Juliana Dornelles, Kátia Souza, Ana Valderias Dornelles, daqui a pouco a gente vai dizendo mais, né, então vamos colocando. Eu tenho um outro WhatsApp aqui, o pessoal opta por mandar pelo WhatsApp, quem nos conhece. Eu tenho outro aqui, assim que eu abri.
os dedão não ajudam. É o frio. Aqui. O frio dá uma... O Brasil, que é conhecido como um país jovem, caminha a passos largos para a velhice. Quando a Jéssica nos fala os idosos, eu percebo a importância da convivência na família. A importância que leva à convivência com a minha avó, hoje já falecida. Mas essa convivência com os idosos, avós, desde pequenos, nos traz um novo olhar para essas pessoas, ter empatia e saber como eles precisam ser ouvidos, ser vistos. O processo de envelhecimento se encontra em ritmo acelerado em todo o planeta. E quando a gente tem a possibilidade de conviver com esses idosos, vemos a riqueza que cada pessoa tem dentro de si, com toda a sua história de vida. Só estamos aqui hoje porque nossos bisavós, avós e pais fizeram uma caminhada e decidiram formar uma família. Muito obrigado, Jéssica, por nos fazer refletir sobre todas essas questões nessa noite de hoje. Né? Então, essa pessoa também te agradece e te cumprimenta. E abrindo um parênteses na fala dessa pessoa, eu lembro assim, como eu convivo muito com idosos, e principalmente no Asilo Medianeira, que é onde já são 12 anos de trabalho voluntário, conheço cada um deles, a história de cada um deles, ouvindo muitas vezes a fala deles, né, os clamores, as alegrias, as tristezas, eu vejo o quanto faz falta para eles essas memórias, né? O quanto faz falta. Às vezes a gente diz assim, não, mas eles estão bem, olha esse apartamento que eles estão, aqui tem ar-condicionado, tem um fogão elétrico, tem forno micro-ondas, olha essa cama aqui, é toda adaptada, algumas tem até controle remoto, né, dependendo dos quartos em que eles estão, mas eles muitas vezes não querem nada disso, sabe? Não, eles não querem um plano, como o Papa Francisco diz, eles não querem um plano assistencial, eles querem um plano existencial, porque muitas vezes o que diz muito mais para eles é aquela cristaleira velha cheia de louça quebrada, que para nós não diz nada, nós queremos mais nos livrar daquilo, mas para eles uma xícara velha com 70 anos, com uma zinha quebrada, tem uma história enorme. Ele olha para aquilo e relembra. Então daqui a um pouco tu pega essa pessoa, tira da casa dela e coloca num espaço que nenhuma dessas memórias estão lá. Nenhuma, né? Às vezes tu encontra eles com uma chavezinha, tipo uma corrente, um cordãozinho, coisa com uma chave, e tu pergunta, vó, da onde é que essa chave? Tu acha que é alguma coisa do quarto deles? Não, é o que restou da onde eles vieram. Às vezes uma chave velha, de um armário, de uma cristaleira, mas que para eles aquilo ali é uma recordação e uma memória muito grande. A maioria deles nem mesmo as fotos eles trazem junto, porque uma das coisas que tu tenta forçar, fazer com que eles não esqueçam as coisas, é lembrar daquilo dali. Então, meu tempo com eles, às vezes eu chego a ficar 2 horas com um deles, ou às vezes um pouco menos, depende de quantos atendimentos eu vou fazer no dia. Mas essa pessoa, né, que coloca aqui esse agradecimento pela sua convivência com a avó, e tu colocou a questão dos idosos, é grande verdade. Eu costumo dizer, no documento do Papa, inclusive, ele colocava assim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e nessa aldeia o velho está junto. Né? Os índios, por exemplo, os índios do Xingu, os idosos são aqueles que sentam na beira do lago, né, na beira do rio, para educar os índios mais jovens, ensinar algumas coisas que não estão nos livros, e nem tudo que os jovens precisam e vão precisar está nos livros. Está naquele livro, talvez, de cabecinha branca, não é de capa dura, está ali naquele vovô que hoje não convive, então é como se o jovem não abrisse aquele livro. E a gente está aqui, né, na Pastoral da Educação, e aí essa fala do Papa Francisco, ele direciona, né, todo esse pacto educativo global que a gente vive agora, né, é preciso uma aldeia. E, de fato, né, não é só essas pessoas que trabalham, né, mas é uma pessoa que são os idosos, são as crianças, são os adolescentes, é todo mundo. Ele não direciona assim, não é um alguém específico, né, é todo mundo. Todos são importantes e têm que ser tratados com importância, né? Então, de fato, isso é muito importante, porque a gente cresce, né, enquanto indivíduo, nessa convivência, nessa troca, e assim a gente cresce também como sociedade, né? Enquanto tu tosse aí, o Coronel Cine coloca aqui, que belíssimas colocações... que belíssimas colocações da psicóloga Jéssica sobre o respeito ao outro. Os filhos, gradativamente, construirão sua identidade e autonomia, farão seu voo. Logo abaixo temos a dona Marília, mãe do Conrado, Giovana, William, Vinícius e o coroinha nosso, né?
O Conrado é uma criança que ele tem uma deficiência, né? Uma criança com necessidades especiais, mas é o nosso coroinha lá, né? Então, inclusive, participa conosco de atividades lá na paróquia, e é uma bênção, né? A gente aprende muito com o Conrado, né? Então, assim, se eu não me engano, o Conrado, inclusive, eu não lembro qual deles ali, eu fiz um batizado de emergência porque eles estavam, quando pequeno, ainda muito mal, né? Agora, graças a Deus, está ali conosco, caminhando conosco. Teu microfone, acho que... Não, eu perguntei se nós tínhamos mais alguma participação, assim, se tinha mais alguma contribuição. Se não, enquanto isso, acho que outra, né, vai vindo as luzes, assim, a gente vai partilhando, né, com as falas ricas que o pessoal vai trazendo. Algo importante, né, é a garantia desse autocuidado pessoal. Ser autocuidado é pessoal, né, mas esse autocuidado, esse olhar carinhoso e acolhedor para conosco, né, um cuidado, eu preciso olhar para mim com carinho, acolher a minha história, me acolher hoje, acolher minha limitação, acolher minha potencialidade, e me cuidar de uma maneira física e de uma maneira mental, mas garantir o meu cuidado, né? Garantir o meu momento. Porque no momento que a gente tem esse olhar de carinho e de cuidado conosco, é mais fácil, né, de fazer esse movimento, esse gesto com os outros. Então é preciso esse olhar para a gente, para que depois há esse olhar para com o outro, né? Então, eu acredito que também seja importante nessa caminhada de superação de alguns desafios, essa garantia, né? Cada vez mais nós precisamos nos cuidar e nos acolher, nos reconhecer como seres limitados e potenciais, né? E nos melhorarmos, buscar ser sempre a nossa melhor versão, porque isso também, né, ensina para quem convive com a gente, mostra, né, a importância que nós temos de cuidar da gente, mas também nos cuidar mutuamente. E também no sentido de garantia de direitos, né? Nós precisamos garantir os direitos numa esfera política e econômica, mas é o que a gente falava antes, né? Garantir que as pessoas tenham o mínimo para sobrevivência, porque isso também tem um reflexo muito grande na forma como nós nos configuramos e nos arranjamos enquanto família. Se nós garantimos que as pessoas têm acesso ao básico, a gente já minimiza alguns desafios, né? Já diminui alguns desafios que possa vir a ser enfrentado enquanto família, né? São algumas coisas também que a gente acredita que é uma forma de enfrentar esses desafios que nós vivemos enquanto século XXI, né, enquanto família moderna. Tem aqui uma questão, né? Tu colocou a questão da solução, veio aquela situação daquela mãe que coloca a divergência na família. Uma pessoa coloca aqui, é muito difícil a atualidade com relação a essa sexualidade. Meninas com 12 anos já fazendo sexo, meninos já contaminados, é o álcool, é a droga e o sexo, desde muito cedo. Sabe que eu né, concordo assim com algumas coisas que a gente vê hoje em dia, e eu acho que a gente não pode ter um olhar superficial, né? Um olhar superficial no sentido de olhar só o que está na superfície, né? A menina com 12 anos que faz sexo, beleza, né? Não digo beleza, mas digo assim, tá, é isso. Mas nós precisamos olhar para o que está por trás disso, né? Acredito que nós, enquanto sociedade, enquanto família, nós não podemos olhar os atos isolados, né? A gente não pode olhar o que as pessoas que estão tendo determinados comportamentos agora. Nós precisamos olhar o que pode estar motivando esses comportamentos. Né? O que faz com que as pessoas cada vez mais cedo estejam se relacionando, que tipo de exposição que nós estamos fazendo para as nossas crianças hoje em dia. Né? A gente fala tanto também de erotização infantil, né? Essa exposição a um tipo de música, a um tipo de mídia. Enfim, eu acho que são conversas super importantes que nós temos que ter e que, de fato, né, são comportamentos que nós estamos observando e que nós temos que fazer alguma coisa se isso, né, não está de acordo com aquilo que nós acreditamos que é correto. Mas nós não devemos ter esse olhar só no comportamento. É preciso avançar e ir além, né? O que está por trás? Por que as pessoas estão se comportando dessa forma? Porque daí a gente chega na raiz dos problemas, né? O que está? Muitas vezes é essa falta de afeto, falta de vínculo, falta de referência,
uma insatisfação, né? Tipo, eu busco um afeto, busco um carinho, não me encontro em algum lugar, enfim, né? Não tem como generalizar, mas nós precisamos ver o que está por trás de determinados comportamentos para que a gente possa agir dessa forma antes das pessoas se comportarem assim, né? Entrou aqui, nos cumprimenta a dona Dina Isabel, também, lá de Santana da Boa Vista. O Coronel Cirne coloca assim: escutei um familiar preocupado com a geração do quarto, fazendo alusão ao excesso de uso da internet e redes sociais digitais. Um tema recorrente dessa sociedade. Indica o filme documentário O Dilema das Redes, disponível na Netflix. Né? Então fica aí a sugestão de filme, né? O Dilema das Redes. Lembrando que o Coronel Cirne trabalha, né, é um dos membros da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, trabalha com muitas juventudes, faz um trabalho preventivo muito intenso com relação a drogas e o álcool, do álcool. E essa é também um problema da atualidade. Eu estou já quase 2 semanas com um problema bastante sério com um menino que é autista, né, e não se consegue internação para esse rapaz, né, por causa da questão de deficiência, por uma questão de não se consegue, ninguém aceita, não tem vaga, encaminha para um, encaminha para outro. Então, assim, são situações que vão aparecendo no nosso dia a dia. Além do fato, né, do número que nós temos de lugares para internar e o número de situações que nós temos para de dependentes químicos, né? São milhares de dependentes químicos em relação a um número bem reduzido de locais para internação. Então, temos aí, né, o problema da atualidade, né, das drogas e tudo mais. E um outro problema que eu vejo, eu particularmente, né, estou participando de alguns encontros aqui com relação já ao metaverso, né, então, assim, a perspectiva do metaverso em 10 anos. Estou terminando agora esse curso da prevenção ao suicídio, que termina daqui a 2 meses, e já estamos nesse com relação ao metaverso e as suas possíveis consequências com relação às juventudes e às famílias de um modo geral. Como é que nós vamos trabalhar isso? Né? Se hoje nós temos a questão da socialização, hoje nós temos a questão da convivência, a igreja, talvez daqui a 30 anos, nós não vamos ter. A minha igreja eu vou fazer da minha maneira, com um padre lá que vai ser um avatar ou algo parecido. Né? As pessoas não vão mais talvez para uma pizzaria de forma física, será hoje, né, quem sabe? Né, o camarada do Facebook, ele investiu 22 bilhões de reais num terreno virtual, né? A Amazon 10, né? E assim vai indo, né? Então, são realidades que nós olhamos assim, dizem, né, os especialistas, que o que nós temos hoje seria arado com boi com relação ao que vai vir em matéria de tecnologia nos próximos 10 anos. Como é que a gente vai trabalhar com isso tudo, né? Nós temos que sim pensar nessa realidade, né? Temos que pensar com relação às nossas crianças. Por exemplo, tu está com o Bento com 4 anos, como é que tu vai preparar o Bento para isso? Porque isso é uma realidade no dia a dia dele, né? Até quando isso vai influenciar na vida dele e né, como fazer para que isso não afete o futuro. Porque esses dias eu vi o padre Fábio de Mello falando, por exemplo, assim, o sal foi uma das coisas vislumbrantes, né? Então, assim, o sal era maravilhoso e tudo era muito bom e as pessoas usavam muito sal. Levou muitos anos para a gente ver que o sal fazia mal, né? Causa pressão alta, causa uma série de coisas. E a internet não vai ser diferente, só que ele diz assim, a internet entrou na nossa casa em 1990, um pouco mais. Então, é muito recente, nós ainda não sabemos as consequências da internet na nossa vida, na vida da família, na sociedade como é tudo muito recente. E as coisas mudam muito rápido, né? Muito, muito rápido. Então, vejam que hoje a gente consegue mudar uma eleição, por exemplo, utilizando as redes sociais. E isso é muito complicado. Só contribuindo, né, a questão da geração também que está nos quartos e tudo mais. E a gente também é reflexo do que a gente viveu na pandemia, né? Porque na pandemia a gente provocou os adolescentes e as crianças a estarem expostos à internet, porque as aulas elas eram todas virtuais, né? Então, falo pela realidade que eu venho, de uma escola particular, né? Então, os estudantes tinham aula de manhã, de tarde, tinham vídeos, e eles foram super expostos, né, à internet. Eles tinham que estar sempre na frente de um computador. E aí há essa ruptura, né? Aí a gente volta para o presencial,
mas a gente ficou quase 2 anos com esse tipo de comportamento, onde as pessoas, nós somos seres sociais, nós precisávamos nos relacionar. E uma das formas que a gente encontrou de se relacionar foi de uma maneira virtual, né? E aí, então, a gente foi super exposto a isso. E aí, agora nós voltamos para o presencial, mas a gente ainda tem essa tendência, né? Muitas pessoas ainda continuam, os adolescentes, principalmente, né? Continuam com essa dependência, né? Dessa realidade virtual. Então, não somente, mas também são um pouco dessas sequelas do que a gente viveu nesse período, né, de isolamento e confinamento social, né? Ótimo. A Laine pede para eu lembrar aqui, né, que quem quiser o certificado de participação, tem um link aí, né, nos comentários tem um link que nos leva a um formulário que daí depois, né, já essa semana as pessoas recebem. Se alguém quiser mandar seu comentário, sua avaliação, por favor, nós estamos nos aproximando do final da nossa live, né? Nós gostaríamos da avaliação de vocês, do feedback, o que chamou a atenção, o que não chamou, que próximos assuntos a gente pode abordar. Lembrando que agora, por ocasião do Setembro Amarelo, nós teremos vários encontros, né? Então, já algumas pessoas já foram convidadas para o Setembro Amarelo. Nós também estaremos trabalhando no Setembro Amarelo, né, em algumas escolas, alguns ambientes, já tem agenda, né, em vários lugares, graças a Deus. Então, vão colocando ali, né, o que vocês acharam, né, gostariam que a gente tivesse abordado, ou qual é a avaliação em si. Mas de antemão, assim, né, Jéssica, muito obrigado, né, pela tua participação, disponibilidade. Eu sei que o Thiago está trabalhando, né, e tu conseguiste conciliar o Bento ali atrás com os dinossauros dele, né, então é muito interessante, né, sabe tudo de dinossauro. Hoje ele disse com relação à alimentação deles, esse aqui é carnívoro, esse aqui é herbívoro, ele, né, foi mostrando um por um, mas isso é muito bacana. Então, assim, né, eu acredito que quem assistiu, né, tenha gostado. Para nós, fica o nosso agradecimento, né, pela tua disponibilidade, a tua disposição nessa noite fria de nos ajudar com esse tema, né, dentro da Semana Nacional da Família. Lembrando que quem é de Cachoeira, nós temos agora no domingo a 15ª Romaria da Família. Nós vamos passar o dia inteiro no Parque da Romaria falando de família, né? Desde as 9 com a caminhada até o final da tarde, trabalhando família. E eu, se Deus quiser, no domingo à noite estarei em Cerro Branco falando sobre a mesa como um lugar teológico da família, né? Hoje ainda a Teresa brincava com o Thiago, né? A hora que a gente estava almoçando, ele saiu por causa de uma ligação ali que era urgente, e a Jéssica disse, tá quebrando a rotina, então daquela brincadeira ali. Mas é isso, né? Da gente estar junto, da gente fazer da mesa realmente um lugar teológico. Obrigado de coração, Jéssica, né? Que Deus te abençoe sempre, né? E é uma das propostas dos 3 pilares da pastoral familiar, né? O cantinho de Deus, a bênção dos filhos e também a oração em família, principalmente nas refeições. Tá certo? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Laiane, a assessoria toda ali, né? O material e as redes, né, da Unipampa ali que tem essa disposição para nós. Obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço, né, esse espaço. Sempre sou lembrada com carinho e fico muito feliz por isso, né? Para mim é sempre um privilégio poder construir algo junto com vocês, poder escutar. A gente sempre cresce, né, no momento que a gente se permite esse diálogo. Diálogo é isso, né? Então, de fato, muito obrigada por esse espaço, pelo convite. E me coloco à disposição sempre que precisarem. Sabe onde me encontrar, né? Geralmente no almoço. Quando o Alcine me coloca aqui, cheguei um pouco atrasado, né, um pouco depois, e fiquei muito encantado pela excelência das falas. Né, mais uma vez, obrigado, né, que Deus abençoe, né, o senhor, sua família e todas as pessoas por quem o senhor é o responsável, também seu trabalho social, né, eu admiro e acompanho o seu trabalho ali em tantos lugares. A Kátia Souza, né, coloca assim, que maravilhosa reflexão. Obrigado. A professora Janete, lá de Santana da Boa Vista, né, coloca assim, parabéns à Pastoral da Educação, à psicóloga Jéssica, por sua participação, e o Diácono Carlinho pela contribuição. Isso nos faz família, parar para refletir. Boa noite. Continua aqui apoiando com os dedos, né? Não quis pôr o mouse.
Mas esse daqui, né? Temos esses comentários. Depois, se aparecer mais comentários, eu te mando, Jéssica, né? Vê a importância da tecnologia, né? Estamos aqui em casa, tu tá aí na tua, né? Embora a gente seja da mesma casa, os outros, né? Mas tu tá aqui lá na tua casa e a gente tá aqui em casa. E que nem tu disse, amanhã, se Deus quiser... Não, amanhã a gente não se encontra para o almoço, vocês vão para Gramado com o Bento, né? Então, né, vamos levar o Bento lá no Parque dos Dinossauros. A professora Gislane Jax, né? Ela coloca aqui, nosso... Muito preocupante... muito preocupante ouvir os nossos jovens falando que os pais não têm tempo para eles. E a professora Gilane Jaque, ela sabe do que fala, porque ela trabalha na ABB Comunidade, faz um projeto social com 140 crianças carentes, um belíssimo sinal, por sinal. É um trabalho muito bonito. Tive a oportunidade de estar com eles alguns dias atrás, e se Deus quiser, na semana que vem estarei lá novamente com os pais, né? A Liane Dornelles Rupp, né? Parabéns pela fala, né? Deixa eu ver aqui. É isso, Jéssica. Se chegar mais algum comentário, a gente te manda. Obrigado a todos vocês que participaram, obrigado pelos comentários. Recebi aqui pelo WhatsApp mais de 180 pessoas nas redes sociais, né? Pelas nossas redes sociais. Então, somando as nossas redes, nós tivemos o acesso, né, a mais de 180 pessoas. Isso é uma bênção, né? Obrigado. Fomos a muitos lugares, né? Inclusive fora do nosso estado aqui. Obrigado, que Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês.